Paz do Senhor a todos, glória a Deus, boa noite. Vamos passar para a palavra aqui, graças a Deus, em nome de Jesus. Vamos abrir em Isaías 55, versículo 8. Isaías 6, né? Depois a gente pula para o 7 e 8. Irmãos, tá certo. Vamos orar aqui? Jesus querido, Deus maravilhoso, Pai, eu clamo neste momento que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração. Deus, nós ouvimos a Tua voz, Pai, no momento do louvor, no momento da oferta, em cada momento nós estamos ouvindo a Tua voz. Eu peço, Pai, fala conosco agora, Deus, dá a direção da Tua palavra, Pai, nós precisamos da Tua palavra, sabemos que sem a Tua palavra nós não somos nada, Pai. Nos dá a direção, abençoa, livra de todo ladrão da palavra, Pai, que é roubar a palavra, aquilo que vai entrar na nossa mente, no nosso entendimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, Isaías 55, versículo 6, presta bem atenção aqui, que Deus é fiel, em nome de Jesus, nós vamos ter o esclarecimento de Deus cada vez mais. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O que ele está falando para mim e para você? Não perca tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Será que Deus vai sair lá do céu? Será que... O que vai acontecer? Ele está dando uma direção clarinha aqui, ó. Buscai enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Eu preciso aproveitar o tempo em buscar Deus. Ah, mas eu vou fazer o quê? Ah, mas não, a gente vai ter nosso dia a dia. Mas ele está dando uma direção clarinha. Não deixa para depois. Invocar enquanto está perto. Você lembra do Saul? O Saul ficou lá preocupado, não foi buscar a Deus e as coisas aconteceram e depois ele mesmo fala que não buscou a Deus. O que eu preciso fazer? Em nome de Jesus, buscar enquanto está perto, invocar enquanto pode achar, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Irmão, em nome de Jesus, cada dia as coisas estão acontecendo e eu preciso remir o tempo e buscar Deus, me dedicar em clamar ao Senhor. Presta atenção, versículo 7. Olá. Deixai o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. O que ele está falando? A gente já vai passar pro próximo já. O que ele está falando? Não se importa com quem está lá fora. Vai você buscar Deus. Irmão, nós precisamos nos dedicar em buscar Deus. Volta aí o 6. Buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Será que vai surgir uma situação que Deus não vai estar perto? Às vezes o céu vai estar muito longe. Não tem hora que o céu parece que está pertinho? Você começa a clamar ali e parece que o negócio está fluindo, aí está acontecendo outras coisas e nós queremos continuar clamando? Já passou por essa ocasião? Eu já passei. Você está ali clamando e parece que o negócio está fluindo facinho. Já passei por outra situação também, que você clama e tenta orar, não consegue, aí se distrai, ou está cansado, dorme. Não tem situação assim? O que eu preciso entender? Nós enfrentamos lutas no mundo espiritual. Buscai enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Às vezes está tendo uma turbulência no mundo espiritual, está acontecendo alguma coisa e a gente não consegue romper na oração, mas surgem ocasiões que eu tô ali, sabe quando aquela coisa, você começa a orar e mesmo acontecendo outras coisas ao nosso redor, à nossa volta, a gente consegue manter o pensamento em Deus de continuar clamando. É isso que ele está falando. Existem ocasiões que nos impede
situações, às vezes da carne, espiritual, principado, potestade, as coisas, uma turbulência no mundo espiritual, é isso que eu quero dizer. Uma turbulência no mundo espiritual. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Às vezes tem uma ocasião que é mais difícil. Às vezes tem ocasião que você não consegue romper. Aí a gente começa, aí tá aquela coisa, aquele desafio, e eu vou lá, vou cá. Aí daqui a pouco a gente tá orando e entra no outro assunto e se distrai e buscai o Senhor enquanto está perto, enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Existem ocasiões que nos atrapalham, existem situações que parece que está mais. Não é que Deus mudou de lugar, não. As situações à nossa volta acontecendo. Eu preciso aproveitar as oportunidades. Não tem situação que você fala, puxa vida, eu tenho que orar, e a gente vai orar porque sabe que orar, mas às vezes é difícil romper ali, é difícil entrar no. Tem um escritor que ele fala que às vezes quando ia orar tinha dificuldade para, ele usa o termo entrar no Santo dos Santos, né? Quando tinha lá a arca, ele tinha uma dificuldade, e tinha ocasião que ele já entrava facinho. Tem ocasião que é mais difícil do que outras ocasiões. A gente já pode ter treinado, acostumado, mas eu preciso buscar enquanto pode achar. Invocar enquanto está perto. Continua aí no versículo 8. Ó, o 8. Porque aí ele fala, deixa o homem mau o seu caminho, e ele vai se converter, o Senhor vai o perdoar e tal. Aí ele continua o assunto. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Eu sempre preciso subir o nível. O que é subir o nível? Entrar no nível de Deus. Por quê? Por que ele está falando? Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ele está falando aqui, ó, vem cá, filho, vem alinhar, porque o que eu estou pensando aqui, eu vou transmitir para você. Continua o versículo 9. Ó, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual enviei. O que eu preciso fazer? Buscar a Deus. O que ele falou? Filho, meu pensamento não é o seu pensamento. Não é o seu pensamento. O que você está pensando não é o que eu estou pensando. O meu caminho não é o seu caminho. Então, por isso que ele fala, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque eu preciso alinhar. Deus quer que eu alinhe os meus pensamentos com os pensamentos dele, e assim nós possamos viver o que ele tem para nós. Às vezes, existem ocasiões que nós estamos ali com o nosso pensamento. Deus, e aí você vai orar, e daqui a pouco aquela agonia, aquela coisa, e eu fico pensando alguma coisa ao meu respeito, e você às vezes fica pensando, irmão, Deus não está pensando o que eu estou pensando. Às vezes eu estou achando que aquilo que eu cometi merece isso ou aquilo. Sim, merece. Mas aí eu entro na misericórdia de Deus. Às vezes eu estou pensando que quero tal coisa, Deus está olhando lá na frente o que Ele tem para a nossa vida. Por isso que Ele está falando, busca enquanto pode achar. Às vezes tem ocasião que o tempo do clamor é mais difícil. A gente vai buscar e há aqueles desafios, aquelas tempestades no mundo espiritual, e você não consegue romper. Mas quando nós começamos a buscar, nós começamos a entender os caminhos e as manifestações de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar aqui. 1 Coríntios,
capítulo 9, versículo 24. Ó, o que ele está falando? Buscai enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Não é isso que ele está falando para mim e para você? Aí ele vai falar aqui no Coríntios, ó. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um levará o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. O que ele está falando? Eu preciso alcançar algo. Ele está falando, ó. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Então eu vou fazer de tal maneira que eu vou achar Deus, que eu vou encontrar Deus. Vai lá o 25. Ó. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, que vai acabar. Nós, porém, uma incorruptível. O que ele está falando aqui, ó? E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Tem hora que eu vou me abster de algumas coisas para ir buscar a Deus, para dedicar a Deus. Por quê? Porque eu quero correr a corrida e alcançar, correr de tal maneira que alcanceis. Eu vou buscar e vou encontrar, eu vou buscar, porque eles buscar enquanto se pode achar, e invocar, então eu vou correr e alcançar aquilo que Deus tem para nossa vida. Aí ele fala assim, ó, todo que corre, só um vai ganhar o prêmio. Aí ele fala, todo aquele que luta, de tudo se abstém. Tem hora que eu vou me abster para buscar Deus, vou me abster de alguma coisa, por quê? Porque Deus tem aquilo que nós precisamos. As coisas estão acontecendo e eu estou ali pensando como é que eu faço, como é que eu resolvo. Irmão, nós vamos buscar Deus. Buscar enquanto pode achar. Ele está falando assim, ó, tem uma oportunidade, um caminho, uma direção, mas eu preciso me dedicar e buscar e entender aquilo que ele tem. Ele está falando assim, ó, todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ele está falando assim, ó, eles lutam, eles se abstêm de alguma coisa, estão fazendo um sacrifício, estão se dedicando de uma maneira mais clara, de uma maneira mais profunda para alcançar algo. O que eu vou fazer? Eu vou buscar de tal maneira que eu vou alcançar, vou correr a corrida de tal maneira que eu vou viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Continua aqui comigo, rapidinho. Daniel 2, versículo 16. Olha só, presta bem atenção. Como que nós estamos entendendo as coisas? Daniel 2, versículo 16. Vamos até o 19, depois o 22, tá bom? Ó. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Vai lá. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misaías e Azarias, seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou Irmãos, então Daniel louvou o Deus do céu. O que nós precisamos entender? O que ele falou? Buscai que eu posso achar. Invoca que estou perto. Irmão, surgiu uma situação. O rei teve um sonho e queria que desse a interpretação e a revelação do sonho. O que ele foi fazer? Foi buscar. Eu preciso ir buscar a revelação que nós precisamos, a revelação que eu preciso estar com Deus. Se eu não ir buscar, ó, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Você está aqui, nós estamos aqui, Deus traz a revelação que nós precisamos. Olha só, foi revelado. Por que foi revelado? Porque ele foi buscar. Volta um versículo 18. Ó. Para que pedisse misericórdia
ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com os restantes dos sábios da Babilônia. Sabe o que acontece? Ele entendeu que tinha um caminho para não perecer. E qual é o caminho para não perecer? Eu ir e buscar Deus, porque quando nós buscamos, nós temos a revelação que Deus tem para nós. No versículo 19 fala, e foi revelado, versículo 19, então foi revelado o mistério. Tem situação na nossa vida que é um mistério. É um mistério porque eu não fui buscar. Não chegou no meu ouvido, não subiu ao coração, mas ele revelou pelo Espírito. Então o que eu preciso fazer? Nós vamos buscar e nós podemos achar. Tem situação que eles iam perecer se não tivesse a direção. Mas a partir do momento que eles foram buscar a Deus, teve direção e viveram a manifestação de Deus. O que ele precisava foi revelado. O que nós vamos fazer? Vamos buscar. E aquilo que nós precisamos vai ser revelado em nome de Jesus. Continua comigo. Buscar enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto. Ó, Lucas 10, 38. E acontecendo que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Vamos. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Vai lá. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Vamos lá. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Versículo 42. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, o que nós precisamos entender? Lembra que buscar enquanto está perto, invocar enquanto se pode achar? Jesus entra na casa da Marta e da Maria. A Maria recebeu Jesus. Ela foi preparar alguma coisa para Jesus. Foi preparar as coisas. A Maria ficou sentadinha nos pés de Jesus. A Marta se incomodou. E Jesus disse para ela, você está preocupada com um monte de coisa. Mas a Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que nós precisamos entender? Existe ocasião que precisa ter alguém que vai servir, ter alguém que vai servir Jesus. Já pensou? Jesus vai lá em casa. A gente vai falar, Jesus, você quer tomar o quê? Aí a gente vai comprar alguma coisa para Jesus, vai preparar alguma comida gostosa e tal. Não é assim que a gente vai fazer? Mas o que ele falou? Que a Maria escolheu a boa parte. Qual é a boa parte? Escutar aquilo que Deus tem. O que eu preciso observar? Quando ele fala buscar enquanto está perto, observa a ocasião. Ela estava preocupada com um monte de coisa. O que eu preciso fazer? Sentar aos pés de Jesus e ouvir a palavra que ele tem para nós. A palavra que ele tem vai mudar a nossa história, vai transformar a nossa vida. Às vezes nós estamos passando um desafio ali. Ai, Senhor, eu tenho que... Às vezes a gente quer... Não, eu preciso parar e escutar Jesus, porque as coisas estão indo numa velocidade, ó, tremenda. Aí eu faço uma coisa, faço outra. E às vezes tudo coisa necessária, que ela estava lá, ela estava cuidando das coisas da casa, estava atendendo lá, estava preparando as coisas. Mas nós precisamos entender o quê? Enxergar além do que a gente está vendo. O que ela estava vendo? O que a Maria estava vendo? Que o mais importante era receber e escutar o que Jesus tinha. Irmão, nós precisamos escutar e receber o que Jesus tem para a nossa vida. A Maria escolheu a boa parte, na qual não lhe será tirada. Nós queremos fazer um monte de coisa. Mas se eu não passar lá pelo quarto e falar com ele, a recompensa lá fora não vai acontecer.
Às vezes tem coisa nos perturbando, coisa nos incomodando. O que eu vou fazer? Ó, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ter uma dedicação de uma maneira tal que eu possa receber e absorver o que Deus tem para a nossa vida. Às vezes estão fazendo tanta coisa desesperadamente, aí a gente não para. E eu estou falando, a gente vem aqui no culto, escuta a palavra, é abençoado e tem a direção de Deus. Mas eu preciso ter o meu tempo aos pés de Jesus. É diferente, por isso que eu preciso buscar, entender. Todos esses aqui, ó. Absteu de aquele que corre, né, na corrida lá, que luta, vai se abster de alguma coisa. Às vezes nós estamos se enchendo de coisa que nós precisamos nos abster, nós precisamos tirar da nossa vida. Estamos nos enchendo de tanta coisa que não, se abstenha disso, pare de tomar isso, pare de fazer isso. É isso que eu preciso fazer, sentar nos pés de Jesus e ouvir a palavra que Ele tem. Essa é a boa parte. As outras coisas são necessárias na nossa vida? São, mas às vezes se eu não me der conta, nós vamos perder o que nós temos, porque a gente não deu conta do que a gente precisava fazer. Olha o que a gente precisa fazer, presta atenção. Marcos 10, versículo 46. Ó, Marcos 10, 46. Vamos falar desse rapaz aqui, que ele fez tudo isso aqui que nós pregou agora, só com as atitudes dele. Tudo que a gente ministrou aqui, tá tudo aqui nessa mensagem. O 46, o Bartimeu. Ó. Depois, e vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. Ó só, ele estava mendigando, mas ele estava ligado no que estava acontecendo, ele estava ouvindo. 47, vamos lá. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, ouvindo. Por que ele começou a ouvir? Ele sabia que era Jesus. Ele concentrou em ouvir que Jesus estava vindo. Começou a clamar, dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, ele não saiu do foco dele. Tem hora que a gente sai do nosso foco, não quer se abster, não. Acho que se eu começar a clamar, eu vou perder aquela esmolinha que vai dar aquela moeda. Não, ele está falando, ele continuou, manteve o foco, buscou, porque Jesus estava passando por ali. Ele não ia perder aquela oportunidade. Às vezes nós perdemos tantas oportunidades que Deus nos dá, porque ele fala assim: invoca quando está perto. Busca enquanto se pode achar, invoque quando está perto. Às vezes, aí Jesus está passando a bênção, a hora de tomar a atitude, a hora de fazer tal coisa. Ele nos dá a direção certinha. Não tem hora que a gente vai pegar o ônibus. Aí o ônibus passa 5:05. Passou 5:07, se for um motorista rápido, lá vai eu correr atrás do ônibus para deixar a Sueli. Porque tem um momento certo, a oportunidade. A gente vai buscar e vai ser cheio de Deus, nós precisamos buscar toda hora. Mas o que ele está falando para nós? Aproveita a oportunidade. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas, o que estava acontecendo? Tinha os desafios. Ele tinha que correr de maneira tal que ele alcançasse. Ele só ia alcançar com a voz dele, certo? E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi. Ele não parou. Ele não parou, continua, 49. Ele continuou, manteve o foco. O que eu preciso fazer? Não, eu vou me preocupar com isso, com tal. Não, vou manter o foco aqui. O meu foco é buscar a Deus. Ele está perto, eu vou encontrar. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Deu certo, deu resultado. Chegou perto de Jesus, 49. E lançando de si sua capa, mudou de história. Não queria mais andar, foi ter com Jesus. O 51. E Jesus, falando disso: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. O 52.
E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo o seguiu, logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. O que ele queria? Ele queria seguir Jesus. Qual era a necessidade dele? Ele precisava enxergar. Mas ele sabia que ele queria seguir Jesus. Qual é o nosso foco? Buscar enquanto pode achar, invocar enquanto está perto. Deus é fiel para nos dar vitória. Ele quer nos abençoar. O que esse homem fez? Ele tinha uma dificuldade, não tinha? Mas através daquele clamor, manteve o foco, entendeu que as coisas iam acontecer na vida dele. O que ele fez? Foi abençoado. A Maria ficou lá, Jesus veio aqui em casa. Não, Jesus, conta aí, fala aí como é que... e ela só prestando atenção. E Jesus falando, olha, atenção. Aí Jesus falou, é a boa parte, não vou tirar dela não. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.